Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário de você que está assistindo. Meu nome é Jennifer, eu sou estudante de Pedagogia do quinto semestre e este é meu portfólio de Arte e Educação. Bem, nesse vídeo eu vou falar sobre o filme Emicida Amarelo e o webinário que é as múltiplas linguagens da criança, alguma coisa assim, que é evento para conhecer. E começando pelo filme, que foi assim, maravilhoso. Ele tem uma temática muito interessante e que tem propostas sociais a serem jogadas na cara assim, muito pesadas e ao mesmo tempo transcorre de forma leve, porque vai em relação à música, em relação à dança, à história em relação do racismo lá em São Paulo, que seria a terra das oportunidades, né? Enfim, foi construída com base em sangue de pessoas negras, né? Enfim, da força de trabalho das pessoas negras, né? Enfim. E o MC dele vai levando, eu vou destacar pelo menos a primeira parte do filme antes de começar os atos. Enfim, assistam porque é ótimo, o filme inteiro é perfeito. E eu peguei só essa primeira parte porque ela é muito boa e achei pelo menos essencial para destacar alguns pontos, né? Enfim. O MC dele, ele leva uma trajetória no filme que vai começando desde o sonho até o acordar, né? Começa com a música Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, que, enfim, deu a entender, eu acredito que seja uma música que tenha o intuito de mostrar essa luta contínua, né? Enfim. E depois vem também uma outra música que é Combustível do meu tipo, a fome. O abutre ronda ansioso pela queda, que tem como dialogar com relação desse contexto que ele coloca que as pessoas negras em seu percurso de vida não são influenciadas a conseguirem conquistar o que elas pretendem. É sempre colocado para elas caírem. É mais fácil elas caírem do que elas se levantarem, né? Digamos assim. Mais fácil querer botar para elas caírem, para elas desistirem dos seus sonhos, desistirem daquilo que elas querem, do que delas conseguirem isso. Na primeira música se fala dessa luta e principalmente dessa sociedade branca, né, enfim, eurocêntrica, que está rondando ela como um abutre, que está esperando sempre pela queda, para mostrar que, olha, o teu lugar é embaixo. E tem uma outra música, ele vai falar também de Principia, né, da música de Principia, que fala que seria em relação a um sonho, de que a pessoa tá lá e pensa que o mundo é maravilhoso, todas as pessoas se ajudam, e é tudo muito bom, é tudo muito belo, tudo muito bonito. E depois a pessoa acorda, que seria a música A Ordem Natural das Coisas, em que a merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi. Enfim, que é da rotina das pessoas em que tem que sair cedo, tem que fazer as coisas cedo, porque senão não consegue chegar no seu trabalho. Vai levando nessa linha de uma ordem, né? Enfim, de um cotidiano. Depois vem uma música muito boa que prende mesmo, que é Tudo que nós tem é nós, que mostra que a comunidade lá em São Paulo, né? Ele mostra a realidade lá de São Paulo. É muito unida, né? E finalmente eu tinha visto, não sei se foi alguém falando em algum vídeo que eu assisti, ou se foi um livro, ou então se foi alguém que tinha comentado, não me lembro, mas que tinha falando que em uma comunidade você não vai ter ajuda sei lá, só da sua família, porque você vai ter que ter ajuda também dos seus vizinhos, então vira uma comunidade, a sua própria comunidade é a sua família. Acho que muitas séries e filmes que eu assisti que tinham uma temática principalmente de penitenciária e que julgavam pessoas negras só pelo tom de pele,
enfim, tinha muito essa conexão. Acho que Irmandade é o que mais mostra isso, dessa comunidade que se vê mais como uma família. É muito bom o filme, ou a série também. É um tapa na cara mesmo. E o que eu quero trazer ainda mais é, no caso também dessa música que tem um contexto, de que tudo é contextualizado, é histórico, né? Toda essa arte do filme que é colocada tem toda essa relação. E tem algumas falas que eu vou pontuar. A primeira é do Mateus Aleluia, que é um cantor, que ele fala: a natureza tem suas leis, o homem tem sua moral, e que essa moral afasta o homem do próprio homem. E é interessante isso por conta de que a natureza está aí e ela tem as suas leis, né, enfim, de causa e consequência, essas coisas, né? E que o homem, né, enfim, o ser humano, o homem e a mulher, eles têm a sua moral e com base nisso eles julgam que, não, você, ao longo da história, né, enfim, você, homem negro, mulher negro, não tem alma. Aí pega a escravidão, pega a distorção do cristianismo, que coloca como o negro como alguém que não tem alma e que por isso pode ser escravizado, né? E que por conta disso, ao invés de aproximar essas humanidades, afastam. E tem uma outra fala que me lembrou de um livro, depois eu vou pegar. O webinário também trata, em relação a isso, da última professora que fala, que eu vou pegar um livro aqui, assim, tem uma fala dela que resume o livro de uma ótima forma e que casa muito com isso também. Que o pastor Henrique Vieira falou, o contexto era de uma parte em que se fala do que significa quando Jesus fala renunciar a si mesmo, né? Que esse ego inflamado que se diz falsamente empoderado, mas que é profundamente solitário, né? E que é uma coisa que a sociedade produz. Isso me lembrou a disciplina de política educacional, dessa individualização em relação ao neoliberalismo, ao liberalismo, que coloca a pessoa para ela eu tenho que ser mais porque eu estou competindo com tal pessoa que é da mesma classe que eu, que é do mesmo trabalho que eu, que faz a mesma coisa, mas eu tenho que ser mais para conseguir mais bônus, para conseguir mais salários, por conta que as relações de trabalho atualmente são muito flexíveis. Isso dá um vídeo imenso, o professor também fez, então, enfim, mas é nessa vibe dessa individualização. E esse falso empoderamento é também uma coisa a ser discutida, porque muita gente fica falando, tipo, não, é o empoderamento das mulheres, o empoderamento das pessoas negras, o empoderamento disso, o empoderamento daquilo. E se nota que esse empoderamento é coletivo, né? Pois é. O neoliberalismo, a sociedade capitalista atual coloca isso para ser individualizado. Porque se uma mulher consegue um cargo, ou uma pessoa negra consegue um cargo, que é muito alto, as pessoas ficam tipo... Nossa, muito bom. Mas, dependendo de como que é essa pessoa, não se nota que ela não está a favor da classe dela, né? Enfim, daquela comunidade, daquele coletivo. E acaba que sendo um empoderamento falso, né? Tem esse livro aqui que a Joyce Bert escreveu, que é Empoderamento, que é de uma coleção de feminismos plurais, que é muito bom e que fala exatamente sobre esse empoderamento, que é coletivo. Não basta uma pessoa estar num cargo alto e não querer dar oportunidades para outras pessoas também conseguirem aquilo, né? De colocar aquelas questões daquele coletivo inseridas naquela realidade que ela está, para poder auxiliar mais pessoas. E, enfim, é uma fala extremamente poderosa que ele falou sobre esse falso empoderamento que é solitário, que a sociedade produz. O filme em si fala muito sobre isso e vai elencando músicas, fala sobre dança, né? Enfim, normalmente o samba,
Fala também da Lélia Gonzalez, que autora fenomenal, ainda vou ler ela, mas enfim, eu tenho um livro aqui dela e tal, mas enfim, pretendo conseguir mais livros. Enfim, é basicamente sobre isso que trata o filme, é assim, excelente. Eu quis chorar tantas e tantas vezes, mas eu me aguentei exatamente para conseguir terminar de ver o filme, senão eu acho que eu não conseguiria ver o filme de tanto chorar. Do que é que eu tiro desse filme em relação à disciplinar de educação? Em relação às músicas e o tema tratado de racismo e da narrativa, mostra esse propósito que fala sobre o contexto daquilo. Como eu falei nos outros vídeos, o contexto da arte, do contexto da estética, da historicidade que tem entre elas, do conteúdo tratado. O filme tem tudo sobre isso, né? Ele tem sobre essas narrativas já faladas antes em arte e educação. A estética colocada de um sentido, de um sentimento, de uma percepção e expressão que mostra a revolta e a luta e a esperança em relação àquilo, de conseguir dar oportunidades para outras pessoas daquela classe, para elas conseguirem ocupar aqueles espaços. É isso que eu tiro do filme. Agora, passando para o webinário. Ele trata muito de infância em relação principalmente às muitas linguagens da infância, porque não existe só uma infância, né? Enfim, uma infância única e uniforme e padronizada. Isso é impossível, porque na sociedade mesmo não tem como ter uma padronização única, quem dirá para crianças. E algumas coisas que me chamaram a atenção foi quando a primeira professora falava que o nascimento da criança traz consigo a possibilidade de vida, de criação e de transformação. Tipo, sente o peso disso, né? Enfim, é uma coisa que já se remete à arte, né? Enfim, que é aquilo de criação e transformação. E também vida, mas também pode ter morte, pode ter também destruição, pode ter o contrário, né? Enfim, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu de vez em quando vou colocar, não sei em qual dos lados, porque eu tô bem no meio. Eu acho que eu vou mudar, acho que eu vou colocar aqui, né? Uma das frases que a professora tinha colocado, que eu vou colocar aqui o slide que eu tirei print, uma frase do Leonardo Boff, que é: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu achei interessante, mas ao mesmo tempo perigosa essa frase. Por quê? Porque me arremete muito a uma pós-verdade, a de mostrar que não existe uma verdade, porque a pessoa vai estar falando: ah não, a minha realidade é diferente dessa, e por isso a minha vai ser uma verdade, mas eu não vou aceitar a do outro, né? Enfim, porque vai estar sempre em choque. Acho que foi uma frase assim que dá um espaço de problematização em cima disso, porque se uma pessoa chega e fala: nossa, há racismo, vai falar: ah, não existe racismo. na vida dessa pessoa até pode estar certa, mas no geral não tá não, né? Já dá pra ver que essa pessoa possivelmente possa ser também uma reprodutora do racismo, porque ele é estrutural, né? Então achei um pouquinho problemático, apesar de que, colocando para uma percepção de infância, né? Enfim, que a criança tá lá e tal, e ela vê a percepção dela em relação ao mundo dela vai ser realmente à vista de um ponto, né? O que podemos fazer é ampliar esse ponto de vista para ela entender que aquele ponto de vista não é único, né? E fazer uma dialética sobre isso. Eu tô passando aqui os slides pra eu ler e falando. E também outras frases, né, faladas na aula da professora que também me chamaram a atenção, é uma frase de Corran, acho que é Corran, que é assim: o tempo da infância é Aion. Aion é o quê? É experiência.
Aion é o tempo da arte pela arte, da brincadeira pela brincadeira, do pensamento pelo pensamento. Esse tempo de experiência, na disciplina de práticas e propostas pedagógicas da educação infantil, fala sobre esse tempo de experiência como sendo diferente do tempo cronológico, que coloca aqui como o Cronos. E que esse tempo de experiência vai depender de cada criança, que cada criança tem o seu tempo para essa experiência e poder internalizar aquilo. Então, esse tempo da arte pela arte é importante para a criança para aquele sentido de arte-educação, de criatividade, de sensibilidade, de fruição, de expressão. Tem uma outra coisa que me chamou a atenção também foi quando ela falou em escola em devir, que é a escola em que Paulo Freire pensou com o intuito de acolher as pessoas para serem pessoas, para crescer e poder construir coisas a partir dela mesma, sem que sejamos iguais aos outros. Que é exatamente nesse sentido de a escola ser não uma uniformização, não uma padronização de todo mundo que, não, você tem que ser assim. E sim de acolher essas realidades para a pessoa não sentir que o que ela sabe é inválido, porque Paulo Freire fala principalmente que não existe saber mais e saber menos, existe saberes diferentes, que é aquele sentido de que a sua experiência que você teve de vida, toda a sua trajetória, não é que ela seja descartável. Na realidade, ela tem sim muito sentido, ela tem importância para ser colocada dentro da escola e a partir disso ir complexificando. É nesse sentido de acolher mesmo, de cuidado com a criança, de saber complexificar, de conversar, de criar, da criatividade, da sensibilidade, bem nas veias da arte-educação mesmo, como eu falei na aula 3. Eu iria falar mais coisa, mas eu acho que ficaria muito repetitivo e acho que poderia desfocar. Então eu vou diminuir o que possa ser que eu queira falar. A segunda professora, ela fala da perspectiva de uma infância indígena que é da Pitaguari. Ela fala de uma infância porque é daquele lugar, então não vai ser colocado para infâncias indígenas. Ela pega daquele lugar. E ela coloca sobre as expressões da infância de Pitaguari. E uma delas foi a arte como expressão humana, da brincadeira como expressão cultural e a experiência do movimento livre. Eu vou me focar mais da arte como expressão humana, porque principalmente é o tema desse portfólio. Enfim, que como a arte e a arte-educação colocam, que é dessa expressão da pessoa, dessa fruição de ideias de forma não discursiva. Que como no filme do Emicida pode ser pela música, pela dança, por desenho, por pintura, por escultura, por grafite, enfim, é diverso. É diverso e é interessante trabalhar isso com as crianças, não para falar que o que ela está fazendo é arte, apesar de que pode ser pensado, mas só depois, porque a criança faz aquilo não com o intuito com uma intencionalidade de querer impactar o outro em alguma coisa, de refletir. Ela faz aquilo mais para ela, para a expressão dela. Então é importante mais para ela se expressar e ter na arte um refúgio de expressão não discursiva do que propriamente uma intencionalidade, né? Então é importante pensar em relação a isso, que foi até uma coisa que o professor falou quando ele dava aula nas escolas em relação a isso, se eu não me engano. Ele tinha falado sobre isso um pouquinho. Tem uma outra frase que é do Björksy. Eu não sei como é que fala, mas vai tá aqui o slide
Acho que eu vou dar até um zoom pra dar pra ver melhor. Mas o nome é meio esquisito, é Piorxi. Enfim, que fala da criança ser uma criatura por excelência tátil. Tem olhos nas mãos. Só quase sabe ver com as mãos. Ver com os olhos não lhe basta, pois o campo de repercussões por ela almejado é das mãos. E é exatamente sobre isso de que para a criança não basta só, tipo, eu vou olhar aqui. Porque nesse tempo de experiência ela vai querer tocar, vai querer experimentar, vai querer ver como é que é a dinâmica, né, do que ela está vendo. Então, é muito bom trabalhar em relação à criança para desenvolver essa expressão tátil dela também, para ela ir se desenvolvendo, né? Porque também na DCNEI, que é as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, mostra que a educação infantil tem o intuito de ser um desenvolvimento pleno da criança, um desenvolvimento total, não só de cognitivo, mas também físico e afetivo. Tem uma foto que tem como arremeter muito àquela primeira frase da primeira professora, que ela fala da vida ser relacionada com a criação e a transformação, porque é exatamente isso. É uma mulher indígena que está segurando um bebê e ela está amamentando, e que a legenda foi colocada assim: convite ao nascimento, vamos cuidar da vida. E, assim, é simplesmente lindo, né? É tudo, assim, eu não tenho como falar, porque a própria imagem eu acho que fala por si só, e eu acho que eu não quero ter que me expressar de forma discursiva aqui para ter que falar sobre isso, porque eu não consigo. É exatamente aquilo que a arte educação propõe, em se colocar como formas de expressão não discursivas, e não tem como falar em relação a isso, porque não imagino o que falar. A imagem por si só já fala muito do que eu ter que falar alguma coisa para ela. Agora, a última professora, que ela fala, viu, gente? Olha, maravilhoso. Tem uma hora que ela fala sobre em relação à infância de crianças negras, desse descaso e desse racismo institucional que se tem por parte de professoras. Eu vou citar algumas frases desse livrinho, que é da Sueli Carneiro, que é Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. E até combina também, amarelo, Cida. Que é desse descaso das crianças negras em relação à escola, que é muito sério e precisa ser exposto, porque as crianças, elas são vulneráveis, elas são, querendo ou não, dependem de uma pessoa maior para seguir sua vida, apesar de que essa sua dependência não quer dizer que ela não possa ser desenvolvida a sua autonomia, né? Enfim, mas ela vai ter que ser mediada em relação a tanto outras crianças, como também com relação a pessoas adultas, né? Enfim, então essa invisibilização da criança negra nas instituições é muito sério. E nesse texto tem uma obra que é Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Discriminação e Preconceito na Educação Infantil, da Eliane Cavaleiro, que tem... A Sueli Carneiro fala sobre isso, que é realmente muito sério, em que se tem falando sobre a omissão e o silêncio das professoras diante dos estereótipos e dos estigmas impostos às crianças negras, que são a tônica da sua prática pedagógica, e que uma menina negra tinha contado que as crianças xingam-na de preta que não toma banho, e acrescenta: só porque eu sou preta, elas falam que não tomo banho, ficam me xingando de preta cor de carvão. Ela me xingou de preta fedida. Eu contei à professora, mas ela não fez nada. 2 meninos negros eram chamados por uma professora de filhotes de São Benedito, porque ela os achava o cão em forma de gente.
Como consequência, a autoestima dessas crianças e sua autorrepresentação ficarão seriamente abaladas. A imagem de si mesmas será inferiorizada e as crianças brancas que presenciaram as cenas provavelmente se sentirão superiores a elas. Estabelece-se assim o círculo vicioso do racismo que estigmatiza uns e gera vantagem e privilégios para outros. E tem uma frase que a professora fala que é alguns serem mais e outros serem menos, que é sobre o livro que eu falei no começo, que é do Orwell, que é A Fazenda dos Animais. E isso de alguns serem mais e outros serem menos é falado aqui em relação a... Começa com tendo os mandamentos e também o mandamento principal é todos os animais são iguais. No final do livro tem falando alguns animais são mais iguais que outros. Então se mostra essa diferenciação que no caso da infância de crianças negras, muitas delas é colocado como para serem inferiores e sua imagem de autorrepresentação, como eu li, é abalada exatamente por conta dessa inferiorização colocada, dessa não assistência que a professora dá, dessa falta de referência de pessoas que sejam também da mesma cor que ela e que estejam sendo referenciadas de forma importante, tanto quanto muitas pessoas brancas são. E essa falta de autorrepresentação, de representação de outras figuras, faz com que a autoestima delas seja realmente abalada. Porque, principalmente em relação a brinquedos, normalmente tem brinquedos de bonecas brancas, ou então os heróis são brancos. Não se tem representação de bonecos que sejam negros, não se tem filmes que sejam protagonizados por mulheres negras ou homens negros. E fica nessa invisibilização e ela tem até um vídeo que tem as crianças pegando bonecas e perguntando quem que é a boneca bonita, quem que é a boneca feia. E tem essa diferença por cor, que é realmente muito sério e precisa ser explícito mesmo nas escolas. E a arte educação pode reverter isso nessa forma de expressão, nessa representação de outras referências, tanto para as crianças como também para outros estudantes. É muito importante a escola colocar isso, né, projetos de arte e educação também ser pensados sobre isso. Por enquanto é isto, né? Eu me lembrei que eu sou uma péssima youtuber, porque eu me esqueço de falar para curtir, comentar e compartilhar no vídeo. Eu normalmente só coloco inscrito, ou seja, no primeiro vídeo que eu coloquei aqui em cima, ou no segundo vídeo que eu coloquei na descrição, agora eu vou falar. Né? Enfim, curta, comente e compartilhe caso você goste, caso você queira que mais pessoas saibam sobre arte, sobre educação, enfim. E que se divirtam com os vídeos. Né? Enfim, até a próxima. Tudo que nós tem é nós. Beijos.